Isso faz com que essa percepção da China de que os Estados Unidos está apoiando a Ucrânia, mas não está apoiando tanto assim, perceba um enfraquecimento do que seria antes o xerife do mundo, né? Depois da Segunda Guerra Mundial e depois do fim da Guerra Fria, do fim da União Soviética, os Estados Unidos ele surge como uma grande potência mundial e com isso a China percebe que esse grande líder está dando uma esmurecida e aí provavelmente dentro de alguns anos a gente veja a retomada de Taiwan como um território chinês efetivamente. Olá amigos, como estão? Sou eu, Juliana Neyme, e no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês a situação entre a China, os Estados Unidos e Taiwan, o que foi que aconteceu no passado não muito distante, num passado muitíssimo distante e o que pode acontecer no futuro. No início do mês de agosto, nós tivemos a visita da Speaker dos Estados Unidos do Congresso americano, Nancy Pelosi, na ilha de Taiwan. Para quem não sabe, a ilha de Taiwan ela é reconhecida pela China como uma província rebelde. E mais pra frente eu vou explicar exatamente o que levou a isso, mas existe uma relação muito complicada entre a ilha de Taiwan e a China. Então, quando houve a notícia de que Nancy Pelosi iria para Taiwan, a China, os governantes chineses e as forças armadas, elas se pronunciaram dizendo que aquilo seria uma afronta e que elas deveriam derrubar até o avião de Nancy Pelosi se fosse preciso. Isso não aconteceu, graças a Deus, mas acarretou em uma série de sanções econômicas e de governança e políticas também de segurança muito importantes entre esses dois países. Estremeceu muito a relação entre essas duas grandes potências. E o que acontece é que a China, por que isso foi uma dor de cotovelo gigante entre a China e os Estados Unidos? Porque, na verdade, existe um histórico entre a participação dos Estados Unidos na rebelião, vamos dizer assim, de Taiwan. E aí eu tenho que voltar para o início do século XX e falar para vocês um pouco sobre o que seria a Revolução Chinesa ou a Guerra Civil Chinesa. Existem controvérsias sobre qual seria o melhor nome, o nome mais correto para denominar essa situação. Mas o que acontece é que no início do século XX surge uma dualidade dentro da China, que, abre parênteses, durante quase toda a sua existência, viveu uma situação feudal, ou seja, existiam ali divisões, né, dentro do território, tanto na China como no Japão e alguns outros países ao redor, que tinham a sua dominação ou a sua regência, vamos dizer assim, por meio de famílias, de senhores feudais, e tinha realmente essa perspectiva aí de principados, cidades-estado, coisas assim parecidas. Eu não vou entrar nesses detalhes, até porque eu não sou uma grande especialista em China, tá? Mas o que a gente sabe é que em 1923, mais ou menos, a dualidade surge na China, porque já existia o Partido Nacionalista Chinês, né? E depois surge o Partido Popular Chinês, mais conhecido atualmente como Partido Comunista Chinês. Essa dualidade gera uma intriga entre os dois. O Partido Nacionalista Chinês era regido por Chiang Kai-shek, enquanto o Partido Popular Chinês era regido por Mao Tse-tung. O Partido Comunista, o Partido Popular Chinês, ele tinha uma vertente originalista, tradicionalista do marxismo, do comunismo marxista. Então, inclusive, quando passa essa fase, eles criticam, inclusive, a Mao Tse-tung como líder máximo da China. No futuro, ele vai criticar, inclusive, a União Soviética por conta do leninismo, que tem umas características um pouco diferentes do que seria o originário comunismo marxista. E o Partido Nacionalista chinês, ele tem uma vertente nacionalista, então ele acaba, por um certo modo, se aproximando mais das perspectivas de proteção do Estado, o Estado produtor, Estado rico. Ele não tem esse viés comunista que o Partido Comunista tem. E acaba tendo mais uma perspectiva capitalista do que, de fato, uma perspectiva comunista. E essa é a grande dualidade entre os dois. A princípio não é o capitalismo liberal como a gente conhece, né? Um capitalismo mais tradicionalista, voltado realmente às instituições, às estatizações, mas tudo com a finalidade de fortalecer o Estado e as elites, que é o que a gente sabe aí do início desse movimento de divisão entre o que seria o nacionalismo e o comunismo. Tá,
Essa situação toda, ela gera uma espécie de um atrito ideológico, mas posteriormente acaba gerando um atrito físico entre esses dois grupos, porque o Partido Nacionalista era muito maior, ele não aceitava a existência do Partido Popular Chinês, e isso começa a produzir o que seriam os grandes conflitos aí da China durante o período da década de 20, da década de 30 nesse território. O que acontece é que mais ou menos em 1930 há a invasão japonesa, que na verdade sempre houve, mas dessa vez houve novamente a invasão japonesa, que vai durar, se eu não me engano, aqui eu anotei, até assim, como um desconforto, mas não como uma guerra, até 1937, quando é declarada a Segunda Guerra Sino-Japonesa, e isso faz com que freie um pouco essa discussão ideológica entre esses dois partidos, que no fim das contas eles precisaram se reunir e trabalhar contra os japoneses, que aí mais pra frente, durante esse período até 1945, eles estão fazendo parte do eixo, os japoneses são parte do eixo da Segunda Guerra Mundial, junto com os nazistas, junto com os italianos, contra os aliados, que seriam os Estados Unidos, a União Soviética e a Inglaterra, e eles, nessa situação, o Japão começa a angariar muita força bélica e vai atravessando, né? Tanto que eu falei agora que em 1937 acontece essa deflagração dessa Segunda Guerra, tanto que os japoneses e os chineses, historicamente, não se gostam por conta dessa rivalidade muito forte do decorrer da história. Mas com o final da Segunda Guerra Mundial, e se eu não me engano é essa data mesmo, com o final da Segunda Guerra Mundial, finaliza-se também a Guerra Sino-Japonesa. O Japão, ele perde, né, depois da entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, e a força bélica que os Estados Unidos conseguiu implantar dentro do território japonês, o exército japonês, ele cai, inclusive o imperador do Japão, ele é deposto e o Japão se transforma em uma república. Então essa força japonesa, inclusive com todo esse arcabouço do eixo, acaba fazendo com que arrefeça a força dos conflitos com os japoneses, mas por outro lado volta o conflito com os partidos. Então o PPC, que é o de Mao Tse Tung, e o PNC começam, que é o de Chiang Kai-shek, começam a disputar, e aí realmente entra na Revolução ou na Guerra Civil Chinesa, que foi duríssima, que acaba com a vitória do Partido Popular Chinês, e eles acabam começando a pressionar e matar e ter toda a situação violenta que aconteceu no território chinês, e com a ajuda dos Estados Unidos, que estava forte, né, depois da Segunda Guerra Mundial, até porque a guerra não foi efetivamente dentro do seu território americano, foi na Europa, basicamente, né, em outros territórios ao redor, mas assim, o centro, o cerne da violência se tornou o continente europeu. Então os Estados Unidos, ele começa a perceber que o Partido Nacionalista Chinês, ele vai ser pressionado pelo Partido Popular Chinês, inclusive a tendência era dele deixar de existir, e os americanos ajudam a fuga dos chineses para a ilha de Formosa, que foi uma ilha colonizada inicialmente pelos portugueses, por isso o nome é Ilha de Formosa, conhecida também como Taiwan, e Chiang Kai-shek e todos os seus seguidores, familiares, etc., vão lá para a ilha de Taiwan. Tanto que a ilha de Taiwan é um paraíso do capitalismo, porque ela foi batizada, ela foi mantida assim como um dos pontos de apoio dos Estados Unidos na Ásia. Os Estados Unidos, ele tem essa tendência geopolítica de criar espécies de oásis, de centros, de consulados, entre aspas, das suas políticas ao redor do mundo. Então eles têm, por exemplo, Israel na Arábia, eles têm a ilha de Taiwan, eles também fizeram isso na Coreia do Sul, enquanto houve, né, a disputa com a Coreia do Norte, que acabou havendo a divisão. Então na China a mesma coisa, e existe não uma confirmação por parte dos Estados Unidos da existência de um país chamado Taiwan, mas eles entendem como uma espécie de uma província independente, mas que não é país, e mantém um relacionamento com a China. Então eles assopram e mordem ao mesmo tempo e protegem a ilha de Taiwan. Só que com essa situação atual que você está vendo da guerra da Ucrânia, que acho que já dura mais de 6 meses,
A tendência do mundo e principalmente da China, a China é aliada da Rússia e tem confirmado isso de uma maneira muito forte, latente nos últimos meses. Isso faz com que essa percepção da China de que os Estados Unidos está apoiando a Ucrânia, mas não está apoiando tanto assim, perceba um enfraquecimento do que seria antes o xerife do mundo, né? Depois da Segunda Guerra Mundial e depois do fim da Guerra Fria, do fim da União Soviética, os Estados Unidos ele surge como a grande potência mundial e com isso a China percebe que esse grande líder está dando uma esmurecida e aí provavelmente dentro de alguns anos a gente veja a retomada de Taiwan como um território chinês efetivamente. Então esse desconforto entre a China e a vinda de Nancy Pelosi para o seu território, para o território de Taiwan, é justamente por conta dessa coisa que não está bem resolvida, ou seja, eles estão na iminência de fazer algo grande. Em termos bélicos, eles já estão fazendo muitos ensaios, tentativas de envio de mísseis, testes militares, coisas assim nas praias de Taiwan, ao redor. É uma coisa muito assintosa, né? Visivelmente na tentativa de impressionar. Enquanto isso, os Estados Unidos vêm para mostrar que eles ainda estão ali para ajudar Taiwan. E tudo isso acaba gerando essa série de desconfortos que acabaram trazendo essa quantidade de sanções que vieram a ser tomadas para com os Estados Unidos. Assim, é importante salientar que antes, acho que há 40 anos atrás, a economia chinesa ela não era nem um terço do que ela é hoje. E eles, durante um período de muito trabalho, esforço, dedicação, planejamento, eles conseguiram desenvolver uma ampliação gigantesca. Vale a pena, num outro vídeo, falar um pouco sobre como foi duro o processo da guerra, do que seria a Revolução Cultural Chinesa, né? Como a população chinesa sofreu durante todo esse tempo, empobrecimento, morte de muitas pessoas. Mas nos últimos anos a China tem criado metodologias e conseguido se tornar um dos grandes países em termos de economia mundial. O Brasil hoje é um dos maiores clientes, na verdade, a China é um dos maiores clientes do Brasil e é também um dos maiores clientes de vários países do mundo, inclusive os Estados Unidos. Então, hoje em dia, a China tem um poder de barganha muito maior e a falta dela na vida de um país e da sua economia impacta demais. Tanto que existe, inclusive, teorias aí sobre o lobby da China, a decisão, inclusive, das eleições americanas. E, assim, a gente que trabalha com relações internacionais e que trabalha com cenários internacionais, a gente não pode nunca negar uma possibilidade, porque, na verdade, as pessoas, elas se conversam, né? E essa coisa do lobby que as pessoas falam como se fosse uma coisa tão absurda, na verdade não é tão absurda assim. Se você assistir House of Cards, você vai ver a vida real da política no mundo, na política no Brasil, na política em qualquer país. É assim que as pessoas decidem as coisas e a gente pensa que é fruto da mera legalidade, na verdade não é, né? Existem trabalhos que são feitos por debaixo do pano justamente para decidir algumas coisas. Eu não estou dizendo que as eleições dos Estados Unidos foram feitas a partir disso, eu tô falando simplesmente que o lobby existe e vale a pena a gente ficar atento a todas essas coisas que acontecem. Mas esse desconforto, que é o objetivo de explicar para vocês por que houve tanta discussão aí entre esses países ultimamente, tanto desentendimento, é justamente por conta disso. Porque a China, ela é de partido único. E a grande questão de você estar dentro de um país com um partido único é que, e sem a possibilidade nenhuma, não há nenhuma possibilidade de que esse partido deixe de estar no poder hoje em dia, é que eles conseguem fazer planos assim longínquos para um país, enquanto, por exemplo, um sistema democrático como a gente vê, de 4 em 4 anos, reeleições, assim, há uma descontinuidade muito grande dos poderes e dos líderes, então assim, a possibilidade de um projeto realmente chegar a longo prazo é mais difícil, pro bem e pro mal, né? E no caso deles, eles têm esse projeto de reconquistar o que seria Taiwan e muito provavelmente outros territórios ali ao redor, se for possível e necessário. Então é isso, gente, eu espero ter explicado tudo. Um beijo grande, meu celular descarregou aí no meio do programa, no meio da gravação, mas eu espero que não tenha ficado nada fora.
Um beijo, espero que gostem, curtam, comentem, compartilhem com os amigos e me contem, tem alguma coisa que eu esqueci? Tô aqui esperando a informação de vocês, tá? Um beijão, tchau!